Olá! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à minha live matinal, né? Quem já me conhece, tá aqui um pouquinho mais de tempo comigo, eu sou a dona Ana e vim aqui contribuir com a sua manhã. Live matinal é sempre sobre um tema e eu falo rapidinho sobre esse tema para poder te inspirar, tá bom? Lembrando que as minhas verdades, né, são verdades que de alguma forma fizeram sentido para mim, na minha vida e na minha prática terapêutica. Você só vai fazer sentido na sua vida se você achar que fizer, tá bom? Vamos lá. Hoje é uma live muito especial, tá bom? Muito bom dia para quem tá dizendo aqui bom dia. É uma live especial e ela é inspirada na minha mãe. Você que me segue lá no Instagram, às vezes eu mostro a Dona Jandira, é uma figura ímpar, né? É um ser humano incrível, muito divertido, uma pessoa muito simples, ela fala errado, inclusive, mas de uma sabedoria incrível. E hoje a live é para você que está preocupado aí com as suas finanças, está preocupado, né, em ter muitos desejos de ter uma casa maior, de fazer viagens, de dar uma melhor estrutura, educação para o filho, e muitas vezes não tem dinheiro, né? Muitas vezes está aí, inclusive, apegado a situações que te travam a ficar feliz, mais tranquilo, justamente por conta disso. Bom, essa live vai fazer você olhar a sua vida de uma outra forma. Então fica aqui, ela é rapidinha e depois, se ela fizer sentido para você, você vai lá no meu Instagram e compartilha ela com alguém que precisa escutar, tá bom? Bom, é o seguinte, a minha mãe ontem, né, a gente estava tomando café da manhã e ela lembrou de um episódio da vida dela e que me fez refletir muito, e hoje eu falei, hoje eu vou deixar especialmente para sábado essa reflexão. Ela contou qual foi a primeira vez que ela colocou um chinelinho no pé e teve 2 trocas de roupa. Exatamente isso. Ela tinha 13 anos quando ela ganhou a primeira sandalinha e ela disse, né? Meu primeiro chinelinho tinha uma correntinha em cima, nunca mais, era uma graça, muito bonitinho. Então, foi a primeira vez que eu coloquei um calçado no meu pé. Ela tinha 13 anos, gente. Até então, ela andava descalço, né? Ela morava nessas fazendas coloniais de café e os seus pais eram um dos colonos, que a gente chamava, né? Os pais tiveram 8 meninas e um menino e ela era uma das meninas. Naquela época, algumas meninas eram escolhidas para ir trabalhar na casa da fazenda. E ela, aos 13 anos, foi trabalhar nessa casa da fazenda. E ontem, na hora do café da manhã, ela estava lembrando com a minha filha, e ela dizendo toda animada, né, como era a sandalinha, como era o vestidinho não era novo, o vestidinho era a patroa dela, né, dizia isso na época, a patroa dela, a dona Concheta, pegou 2 vestidos dela, obrigada Mari, e reformou, né, levou para a costureira para deixar no tamanho da minha mãe. Muito obrigada, Ju e Jéssica, pelos presentinhos. Bom, quando ela falou isso, e daí começou a contar, né, da educação que a dona Concheta deu, de nunca falar mal das pessoas, não julgar as pessoas, ser educada, não abrir a geladeira quando for nas pessoas, minha mãe passou a ter educação aos 13 anos de idade. Antes, ela passava durante o dia, enquanto a mãe estava na fazenda, fazendo a colheita, enfim, ela ficava pela fazenda esperando que as pessoas fizessem bolo, ficava esperando na porta para ter o bolo, ou então quando dava fome ela voltava para casa, não tinha que comer, ela comia limão com sal, comia coisas da natureza. E ela disse bem assim, a natureza de alguma forma cuidou de mim durante todo aquele tempo, porque na fome eu comia as frutas, né? Na sede, água não faltava. E olha só, Deus deve ter cuidado, ela dizendo, Deus deve ter cuidado dos meus dentes, porque aos 13 anos é que eu fui escovar os dentes pela primeira vez. E minha mãe, hoje uma mulher de vida simples, né? Eu tô passando uns tempos aqui na casa dela, de vida simples, mas não falta nada na casa dela. E os meus maiores aprendizados de vida eu não encontrei na faculdade de psicologia. E nem mesmo no setting terapêutico. Quem me deu foi a minha mãe.
E uma das práticas, né, mais importantes que ela me deu é sobre não reclamar. Quando a gente não reclama, a gente não foca no problema, a gente foca sempre na solução. Então ela dizia bem assim: uma hora eu ia encontrar uma fruta, uma hora eu ia encontrar alguém que tinha acabado de fazer bolo, e um dia eu ia comer manteiga, que foi também aos 13 anos. Bom, a live de hoje é sobre ser e não ter. Ontem, quando eu escutei minha mãe dizendo isso, me veio na mente tantas vezes que a gente perdeu, né, o sono, a preocupação, qual escola nós íamos colocar os nossos filhos. Quanto a gente queria estar nesse momento, né, que nem os grandes artistas em Cancún, em Tulum, nas Ilhas Maldivas, e a gente mal consegue pagar, né, o boleto da internet que a gente tanto precisa. Inclusive, a nossa internet que a gente tanto precisa, né, a gente precisa do último celular, do último modelo, e esquece nesse processo, que é muito mais, Marcela, né, sobre ser do que sobre ter. O quanto você anda gastando suas preocupações em ter essas coisas, em ter essas situações, em ter esses bens, e tem na verdade se preocupado em realmente ser. Minha mãe, nessas adversidades, se tornou uma das mulheres com maior referência na minha vida, e ela nem sabe falar a palavra problema. Ela sempre diz, como é que ela diz? Problema. Ela diz de uma forma errada. Ela nem sabe falar essa palavra. Mas ela me ensinou uma das maiores lições, que a maior importância é a gente ser, a gente acreditar em quem a gente está se transformando a cada dia e entender que tudo que a gente está vivendo é o melhor do que a gente poderia viver. Enquanto ela aprendeu a pegar coisas da natureza, ela aprendeu que alguma hora as coisas iam dar certo. E minha mãe sempre foi assim, sempre deu um jeito. Às vezes eu não acredito como é que ela dá conta de tudo com que ela recebe de aposentadoria do meu pai. E ela está sempre sorridente. Quando a gente fala, ai mãe, acho que tô com uma dor de cabeça, trabalhei demais, ela, que mané, agradeça, você tá com saúde, você pode trabalhar. E por fim, eu fiquei pensando, nós que somos pais, né? Tão preocupados em qual escola, qual roupa dá para os nossos filhos, quando que ele vai ter, né, um apartamento, a sua faculdade, enfim, o que é que nós estamos passando para ser, para que eles se tornem adultos, né, transformados, acreditando naquilo que eles estão se transformando. Eu tenho 38 anos de idade e somente aos 33 anos de idade que eu iniciei, 32 anos de idade, que eu iniciei profundamente, prestem atenção no que eu vou dizer, profundamente a aplicação do meu ser. Eu tinha conhecimento, mas eu não tinha sabedoria. Eu tinha medo de colocar em prática as minhas práticas emocionais, né? Todo o conhecimento que eu tinha em relação à expansão da consciência, a acreditar no meu potencial, a viver da minha arte, ou seja, sobre ser. Até os 32 anos, eu investia toda a minha energia numa profissão, numa carreira e que me dava o quê? Ter. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Tive. E eu não sei aonde que é que esse tive foi parar, sabe por quê? A hora que você tem e esquece de entender o que é realmente a sua arte, a hora que a tua arte que você está fazendo naquele momento perde o sentido, o que chega, para de chegar? O ter. Então, não é sobre ter-me, pessoal, é sobre ser. Sobre ser, sobre ter a sua potência raiz, acreditar na sua potência raiz. Tudo bom, Eduardo? Fazia tempo que você não estava aqui. É ter a tranquilidade que o ter vai acabar vindo. E qual é o ter que está sendo referência na sua vida? A viagem do artista, né? Às vezes você não sabe, o artista está naquela viagem, mas quando ele voltar, ele tem um monte de pepino para resolver, né? O ter do vizinho, que muitas vezes posta lá fotos muito legais, mas você não sabe se está, né, daqui 2 semanas já preparando, né, Marcela, o divórcio. Não é sobre ter, é sobre ser e ter a
coragem de assumir isso. Eu atendo muitas mulheres no setting terapêutico que têm carreiras brilhantes, um ganho financeiro muito legal, e elas têm medo de ser quem realmente são no próprio relacionamento, no próprio contexto familiar, porque medo de ser mal interpretadas e não conseguir dar conta dessa interpretação. Gente, a única coisa que realmente levamos, né, deste plano é o ser. É ele que estará conosco ao final da vida. Para finalizar, eu queria deixar duas práticas, né? Duas práticas que eu aprendi uma com a dona Jandira, né, minha mãe, sobre ser, né, que é uma das práticas que eu levo para minha vida, e uma das práticas da dona Concheta. Lembra? A dona Concheta foi a mulher que deu o primeiro chinelinho para minha mãe e os primeiros 2 vestidinhos, que é o seguinte: o primeiro da minha mãe é: não reclame. Não reclame, acredite no seu processo, acredite que nesse momento é o melhor que você poderia viver. É o melhor momento, é a melhor coisa. No momento, por uma questão de mudança, né? Eu tô tendo que morar em Curitiba e São Paulo, eu estou morando na casa dela. E eu fico constrangida de estar na casa dela, né? É uma casinha pequenininha e tal, e eu vejo que eu incomodo. Ela falou: não, filha, é o melhor que você poderia ter. E é verdade, porque eu tô tendo o melhor alimento espiritual, o melhor alimento. Ela faz uma comida maravilhosa, tô tendo tempo para me dedicar ainda mais a vocês. É o melhor que eu poderia ter vivido. Esse é um ensinamento. O segundo ensinamento é da dona Concheta. Ela dizia bem assim: antes de estabelecer qualquer relacionamento a longo prazo, ou seja, de casar, de se relacionar com uma pessoa, mantenha um relacionamento com você e a sua instrução. Ela dizia bem assim: o seu marido, né, ou a sua companheira, a sua esposa, deve ser o seu diploma. Dona Concheta estava dizendo o quê? Case com o seu conhecimento sobre si e sobre as coisas do mundo, e você nunca irá se separar. E você vai acabar se conectando com uma pessoa que também pensa da mesma forma, e daí as chances, né, disso dar certo, enquanto for o momento para dar certo, é que vai ser importante. Não é sobre ter, e sim sobre ser, e qual é a coragem que você vai ter de assumir isso na sua vida. Eu vou promover um curso em março, exatamente aplicando essa, entre outras técnicas, para você desapegar do ter, passar a ser e superar dor, né, de separação, de perda com muito mais facilidade. Para mais informações, você vai precisar me seguir lá no Instagram, porque lá é mais fácil de entregar esse tipo de informação, tá? E se você gosta do meu trabalho, compartilhe essa live quando você chegar lá no Insta, e também entra na minha lojinha. Eu tenho produtos, né, para poder contribuir com o meu trabalho. E para finalizar, se você precisa de consulta online, também aqui pelo WhatsApp, a Yara vai te atender, uma pessoa maravilhosa aqui, um ser de luz que tem me ajudado, contribuindo muito na minha vida e na minha carreira, tá bom? Fiquem bem, que vocês possam hoje experienciar o ser e não o ter, e que depois vocês voltem me contar aí se não faz sentido o que a dona Jandira e a dona Concheta ensinou pra gente, né? Foram 2 gerações de 2 mulheres muito inspiradoras na minha vida. Tá bom? Um ótimo sábado, Jean. Muito obrigada pela presença de todos. E a gente se vê hoje à noite com as perguntinhas, né? Onde eu respondo daí as perguntinhas sobre relacionamento, sobre vida, o que vocês quiserem, tá? Beijo grande, se cuidem e até a próxima live matinal.